Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like. Let us bow our heads just a moment. Inclinemos a cabeça só um momento. Dear God, Amado Deus, quando ouvimos esse corinho, Jesus está perto e tudo é possível, emociona-nos o coração saber que isso é mais do que um corinho. it's the truth. É a verdade. Tu estás aqui. Senhor, creio que também estavas atrás do tabernáculo há pouco. Aquela pequena mãe segurando aquele bebezinho encharcado na chuva. That young man E aquele jovem clamando por seu ente querido lá no hospital, morrendo. Ouve nossas orações, Senhor. Há pessoas que têm estado o dia inteiro nesta igreja, desde as 6 horas da manhã. Elas estão esperando para ver-te, Senhor. Elas nos ouviram falar hoje que tu ressuscitaste dos mortos. and you're the same E tu és o mesmo Jesus que ainda vive esta noite, depois de 1900 anos. Tu ainda és Jesus. and we pray, God, that E you rogamos, heal every Deus, sick que tu person that cures is in cada the pessoa enferma que está na presença divina. Que não haja uma pessoa fraca em nosso meio quando este culto terminar. Apenas mostra-nos, Senhor, que tu estás aqui. Lembramos-nos de 2 homens que estavam desanimados naquela manhã de Páscoa. Sem dúvida que muitos aqui estão desanimados esta noite, enfermos e não podem sarar, que os médicos desenganaram. E enquanto seguiam seu caminho, houve um desconhecido que se aproximou e conversou com eles. Falou sobre as Escrituras o restante do dia. E à noite, quando ele os levou ao aposento e fechou a porta, ele fez algo. Ele fez bem como antes da crucificação. E souberam que aquele era o Senhor ressuscitado. Desapareceu diante deles. Voltaram rápido para contar aos outros. Ele ressuscitou dos mortos. Deus, rogamos que ele venha ao nosso meio esta noite e faça as coisas que fez antes da sua crucificação. 1900 anos não são nada para ele. Ele é eterno. E que muitos aqui esta noite voltem rápido para casa contando à esposa, ao marido, a seus entes queridos, a seu vizinho. Ele vive. Ele apareceu a mim esta noite. Curou minha doença. Vou sarar agora. grant this, my God. We ask it in Jesus' name. Amen. Amen. You may be seated. Concede isto, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. I'm sorry that I got hoarse. Lamento ter ficado rouco, mas tenho estado tão ocupado, falando, batizando.
Já estava gripado para começar, desde que voltei da Flórida e das ilhas. Agora tenho de partir de manhã para a Califórnia, para quase um mês inteiro de reuniões. Por isso, perguntei ao irmão Neville se poderia falar por mim esta noite. E tenho certeza de que vocês ouviram uma mensagem maravilhosa. Desfrutamos do culto da manhã, do irmão Neville, e confiamos que Deus continuará a estar com ele e esta igreja enquanto pastoreia aqui. Agora, acabei de me encontrar com Billy ali fora e ele me tocou de lado e disse: papai, as pessoas estão aqui de pé e algumas delas estão aqui o dia todo. Eu disse: bem, estou feliz que nosso encontro está terminando, assim vocês não terão de ficar de pé. E está chovendo, e quando cheguei na igreja, um casalzinho estava saindo do carro ali fora com um bebezinho enfermo e estava encharcado. Nem deu para ela entrar, mas tão certo quanto estou aqui, Deus curou aquele bebê ali fora. Como ele responde oração. E agora, depois de termos pregado hoje, e esta manhã preguei sobre 5 assuntos: vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando, vindo. Vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele levou meus pecados para longe. Ressuscitado, justificou-me de graça para sempre. Algum dia ele virá. Oh, que dia glorioso! Nós ficamos atentos esta noite, aguardando a sua aparição. Por que estamos apertados aqui? Porque as pessoas vêm ouvir o Evangelho? No entanto, em sua simplicidade, é o maior atrativo que o mundo já teve. Jesus disse: quando for levantado, todos atrairei a mim. Agora, a questão é, essa religião da qual falamos é real? É a verdade? Se é a verdade, então podemos crer em cada palavra que a Bíblia disse. Se não é a verdade, não devemos ter nada a ver com isso. Devemos continuar em nossos pecados. Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Mas estou tão agradecido por saber que isto de que estamos falando é a verdade. E é a única religião do mundo. Ainda assim, a 4ª em número, no entanto, é a única religião do mundo em que o fundador pôde morrer e ressuscitar e está vivo esta noite. Eu vi no jornal, aqui no Jornal da Cidade, o outro dia, onde tinha um homem, um Buda, que levantou-se. Muitos de vocês viram isso no jornal. Eles têm um homem que é um pequeno Buda que faz coisas como o Buda fazia. Claro, ele não fez milagres, mas seus ensinamentos e tudo mais eram como os de Buda. Se Buda tem um homem no campo, um falso, Deus tem o Espírito Santo no campo, o verdadeiro Espírito de Deus. Agora, falamos sobre estas coisas maravilhosas, mas trarão resultado? Irá o Espírito Santo perdoará os pecados de um homem? Ele curará a sua doença? Certamente ele fará. Ele é Deus para todo o sempre. Agora, se pudermos, se Jesus vier ao nosso meio e Ele mesmo provar que está vivo aqui esta noite entre nós, isso deve fazer com que cada um de nós creia em cada promessa que Ele tem na Bíblia. Há alguém aqui que nunca esteve em uma das minhas reuniões antes? Vejamos suas mãos, que nunca estiveram na reunião antes. Vejam, praticamente a metade da audiência. Não sou curador. Não creio que haja um homem que seja curador. Jesus Cristo é o curador. E ele disse, quando esteve aqui na terra, que Deus era o curador. Agora, quando esteve aqui na terra, ele não afirmou ser curador, mas mostrou ao povo seu sinal messiânico. E esse sinal messiânico era conhecer o segredo do coração deles. Quantos sabem que isso é verdade? Quando ele disse a Pedro, quando chegou diante dele, qual era o seu nome, qual era o nome de seu pai, Pedro creu de tal forma, com tal fé, que Jesus lhe deu as chaves do reino mais tarde e o pôs sobre a igreja. Quando Filipe encontrou Natanael debaixo da árvore, ele lhe disse, vem e vê quem encontrei, Jesus de Nazaré, o filho de José. E aquele religioso convicto disse, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele lhe deu a melhor resposta que qualquer homem poderia dar. Ele disse, vem e vê, não apenas critique, venha, veja você mesmo.
E assim que Filipe chegou com Natanael, Jesus lhe disse: Eis um israelita em quem não há dolo. Ele disse: Quando me conheceste, Rabi? Ele disse: Antes que Filipe o chamasse, eu o vi debaixo da árvore. Ele disse: Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Ele disse à mulher junto ao poço o que estava em seu coração. Estas coisas provaram que ele era o Messias. E se aquele Messias ressuscitou dos mortos hoje e fez a expiação e curou as nossas enfermidades e perdoou os nossos pecados, então a única coisa que ele poderia fazer era mostrar de novo aquele mesmo sinal de que ele ainda está vivo para fazer qualquer promessa que ele fez se cumprir. Isso é verdade? Vamos crer nisso agora, enquanto oramos. Senhor, as pessoas estão esperando. Uma palavra vinda de ti será mais do que o irmão Neville ou eu poderíamos dizer em muitas vidas inteiras. Uma só palavra. Agora, há metade desta audiência que nunca viu as reuniões antes. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, envia o poder de Jesus Cristo a este lugar. Aquele que ressuscitou, o Espírito Santo, que veio no Pentecostes, e que ele possa ungir grandemente as pessoas, que eu possa, mesmo com esta rouquidão, render-me tão completamente ao seu Espírito, que ele possa falar através desta voz debilitada que ofereço a ele, que olhe através destes olhos que eu ofereço a ele, para mostrar visões e coisas que façam com que as pessoas vejam que ele ressuscitou dos mortos. E quando estas pessoas virem isso, que toda a audiência abrace cada promessa que ele fez. Se pecaram, que o abracem para perdão. Se estão enfermos, que saibam que por suas pisaduras fomos sanados. Concede, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora é a grande hora de mostrar os fatos. Aqui, diante de 200 ou 300 pessoas é simples. Quando você está diante de 500 mil, 500 mil, as mesmas coisas acontecem. Ele é Deus. Agora, quantos aqui estão enfermos e querem receber oração, levantem as mãos. Bem, cerca de metade de vocês ou mais. Não posso trazê-los todos aqui, acho. Terei de perguntar ao Billy de novo. Pergunte se ele distribuiu cartões de oração. Agora, ele distribuiu? Muito bem, muito bem. Domingo passado, ou da última vez que estive aqui, não distribuíram nenhum cartão de oração. E perguntei, quantas pessoas aqui nunca estiveram nas reuniões antes? Muitos levantaram a mão de que nunca estiveram nas reuniões. Enquanto estavam com a mão levantada, o Espírito Santo prosseguiu, dizendo-lhes quem eram e quais eram suas doenças e o que havia acontecido. E curou as pessoas de tal modo que tumores e tais desapareceram, a ponto de operações não serem realizadas. Quantos estavam aqui e viram isso só semanas atrás? Se ele distribuiu cartões de oração, então chamaremos. Isso permite que as pessoas daqui e as de fora, pessoas que estiveram nas reuniões, pessoas que não estiveram, a oportunidade de entrar na fila de oração. Não podemos trazê-las todas aqui de uma vez. Nós as traremos o mais quietos possível. E quero que sejam sinceros com Deus, sejam sinceros consigo mesmos. E se Jesus Cristo vier ao nosso meio e realizar, e fizer exatamente como quando esteve aqui na terra, andando na Galileia, vocês devem aceitá-lo para qualquer coisa de que tenham necessidade. Vocês não têm de estar aqui na plataforma. Ele leva a fé em consideração. Haverá algumas pessoas aqui que estão enfermas, aí na audiência, que nem têm cartão de oração. Elas serão curadas mesmo assim. Quantos estão enfermos e não têm cartão de oração? Levantem a mão. Bem, não há muitos cartões de oração distribuídos, então, vejam. Muito bem, vocês somente creiam. Olhem para este lado. Permitam-me mostrar-lhes o que Jesus fez quando esteve aqui na terra. Houve uma mulher, certa vez, que veio a ele e ela não conseguia entrar na multidão. Ela não tinha cartão de oração, mas tocou na orla da sua veste, pois disse em seu coração, eu sei que esse homem diz a verdade. Se eu puder tocar em suas vestes, ficarei boa. E ela tocou em suas vestes. Saiu a audiência talvez muitas vezes maior do que esta. Jesus voltou-se e disse, quem me tocou? Pedro até o repreendeu e disse, por que perguntarias tal coisa quando todos estão tentando tocar-te? Ele disse, mas bem conheci que fiquei fraco. Visões debilitam.
Não se consegue ir muito tempo nelas. E ele disse, observou a audiência até encontrar a mulher. Ele disse que ela tinha tido um fluxo de sangue e a fé dela a tinha curado. Quantos sabem disso? A Bíblia disse que Jesus Cristo hoje é o sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, está certo? Bem, se ele foi o sumo sacerdote que pôde ser tocado pelo sentimento de nossas fraquezas, ele não agiria exatamente como agiu então, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Então, você que não tem cartão de oração, olhe para cá e diga no coração, Senhor, eu creio de todo o coração e creio que tu vais me curar e deixa-me tocar a tua veste. E fala através do irmão Branham. Ele diz exatamente como tu fizeste com a mulher e crerei em ti. Quer ser sincero assim e crer em Deus de todo o coração? Billy Paul disse há pouco, aqui em pé, que vocês levantaram uma oferta de amor para mim. Eu não queria que isso acontecesse. Isso foi... Mas... Obrigado mesmo assim. Preciso dela agora na minha viagem à Califórnia. Vou colocá-la no Evangelho. Essas pequenas ofertas que vocês me dão, sabem o que acontece com elas? Fui a Porto Rico e Jamaica algumas semanas atrás, onde registraram 40 mil convertidos em 9 noites. O que possibilitou isso? Seus dízimos. Quando fui embora, o juiz da ilha se levantou. Ele disse, temos evangelistas que vêm aqui e levantam grandes ofertas e custa muito dinheiro. Mas, disse, quando o irmão Branham veio, ele não pediu nenhum centavo de dinheiro, nem nos pediu para pagar sua conta do hotel. E ele pagou sua própria passagem de ida e volta. O que possibilitou isso? O dinheiro de vocês. Quero ter certeza de usá-lo corretamente. Assim, no tribunal, quando eu estiver diante de vocês e de Deus, tiver de prestar contas disso, ele foi usado corretamente. Eu me propus, enquanto puder ir, fazer o melhor que posso para a sua glória. Agora, não podemos trazer todos os cartões de oração de uma só vez, então vou trazê-los só alguns de cada vez. Quem tem o cartão de oração número 1, poderia levantar a mão se puder ficar de pé, bem na parte de trás. É uma senhora de cor. Venha direto por aqui, senhora. Desça e venha aqui ao lado da plataforma. Agora, quem tem o cartão de oração número 2, se puder se levantar, levante a mão. Cartão de oração número 2. Uma senhora branca aqui. Muito bem, senhora. Venha e siga esta senhora de cor aqui em cima, aqui mesmo. Agora ponha-os em volta assim, Doc, é assim que este ficar cheio aqui. Cartão de oração número 3. Poderia levantar a mão, se puder? O cavalheiro, por aqui mesmo, senhor. Número 4. Poderia levantar a mão? Muito bem, senhora, por aqui mesmo. Número 5. Poderia levantar a mão? Este jovem aqui. Até agora, cada um deles é desconhecido para mim. Número 6. Poderia levantar a mão? Número 6. Chamei o número 5. Número 5. E o número 6, também desconhecido para mim. Número 7. Poderia levantar a mão? Levante a mão quem tem o número 7. Muito bem. Creio que conheço esse homem. Eu creio que o conheço. Número 8. Poderia levantar a mão, se puder? Uma senhora aqui. Muito bem. Número 9. Muito bem, senhora. Número 10. Muito bem. Número 10. A senhora. Há algo errado em algum lugar. Qual é o número deste homem aqui? Alguém poderia olhar? Alguns de vocês porteiros venham aqui e vejam. 84. Era o número 10 que eu estava chamando então. Obrigado. Número 10. Mas ainda assim o atenderemos. Tudo bem. Olhe, agora sei qual é o seu número. É 84, não foi o que disse? 84 ou algo assim? Muito bem. Espere aí mesmo. Somente creia. Eu lhe digo. Se você não usar esse cartão de oração, olhe para cá e creia em Deus e veja se Deus lhe responde à oração. Muito bem. Número era o 10? 11. Muito bem. 12. Agora, se você não consegue se levantar, apenas número 12. 13. Número 13, lá atrás. 14. Número 14, lá no fundo. Número 15. Eles são distribuídos por toda parte. Os rapazes que os distribuem apenas dizem, quem quer um cartão de oração? Levante a mão. Eles os pegam e misturam todos. Ninguém sabe quem está recebendo qual. E eles os distribuem assim.
Número 14. Número 15. Quem tem cartão de oração 15? Número 15. Número 16. Bem lá atrás. Número 17. Agora, se o número 16 estiver na igreja ou em pé no corredor, dê um jeito de vir. Número... Sinto muito, não vi sua mão, irmã, nisso. Está como 16? Muito bem. 17. 18. 19. Número 19. 20. Número 20. O homem aqui. Muito bem. Muito bem. Agora, creio que estamos chegando bem no corredor aqui agora. Assim, vamos... O que diz? É o suficiente por agora. Muito bem. Bem, olhem para cá e creiam. Muito bem. Vejamos. Se o pianista, suave e devagar, somente crer. Bem suave. A maioria das pessoas no corredor aqui é desconhecida para mim. Não as conheço. Agora, há alguns aqui que ainda têm cartão de oração. Alguns talvez não tenham cartão de oração. Talvez possamos chamar mais alguns à fila de oração daqui a pouco, assim que arrumarmos este corredor. Creio que o cavalheiro aqui, Doc, estava vindo lá dos fundos. Ele foi chamado 16 ou 16. Muito bem. Vá direto ali e ocupe seu lugar, senhor. Agora, se você não foi chamado, não tem nada a ver, veja. Apenas olhe e creia. Está faltando o número 15. Talvez a pessoa não consiga se levantar. Se você não consegue se levantar, alguém olhe o cartão de oração da outra pessoa. Talvez ela seja surda e não consiga ouvir. Se está aqui, 15, tome a liberdade de ocupar seu lugar na fila. Você saiu e vai voltar em breve, coloque-o na fila assim que seu número for chamado. Quando chegarmos ao final da fila aqui, chamaremos mais alguns, se parecer que o Espírito Santo não está ungindo o local, as pessoas, para que assim possam ser curadas. Agora é um momento crucial. Agora é a hora em que eu disse a verdade ou disse mentira. Agora é a hora em que se prova que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ou que Ele não ressuscitou dos mortos. Agora é a hora em que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou que Ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, Ele tem de provar ser o curador ou Ele não é o curador. E se alguém quiser ocupar o meu lugar para orar pelos enfermos, tome a liberdade de vir e ocupar meu lugar. Quantos de vocês na fila de oração aqui, enquanto olham aqui, que estão na fila de oração agora, não me conhecem e sabem que não os conheço, nem nada sobre vocês? Levantem a mão. Na audiência, que sabem que não sei nada sobre vocês, levantem a mão, ainda que estejam enfermos. Na audiência, vejam, aí está. Agora, o que Deus fará? Aí está a Escritura. O Espírito de Deus está aqui. Agora, funcionará? Se eu puder me render ao Espírito Santo, funcionará. E não funcionará para mim se você não se render ao Espírito Santo. Pois muitas maravilhas Jesus não pôde fazer na sua própria pátria pela incredulidade deles. Agora creiam de todo o coração. Sejam tão reverentes quanto possam. Fiquem quietos, observem. Se o Espírito Santo fizer algo, então regozijem-se. Então creiam. Agora, Senhor, tudo o que temos, tudo o que somos, eles ficaram de pé até sentirem cãibras nas pernas. Sentaram-se até estarem quase a ponto de desmaiar. Agora, Senhor, seja conhecido que Tu és Deus, e convoquei esta audiência ao Teu comando. E estou aqui não para ser visto, ou tentar agir de maneira grandiosa, ou fazer algo diferente. Mas é porque é uma comissão dada a mim por um anjo e confirmada pela Tua palavra. Seja conhecido esta noite que Tu és Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos. E vives em Tua igreja, em Teu povo, para realizar e levar a cabo o mesmo ministério que tiveste quando estavas aqui em corpo de carne. Concede, Senhor, e nós Te louvaremos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, onde está Billy Paul? Ele está no local? Ele saiu? Ou alguém deveria vir aqui para pegar estes cartões de oração? Veja. Venha, irmão.
A mulher tem o cartão de oração na mão. Apenas entregue a ele. Veja. Seja bem reverente agora. Agora, esta senhora aqui, que eu saiba, é totalmente desconhecida para mim. E aqui está um cenário perfeito da Escritura. 2 pessoas e 2 nacionalidades diferentes. Certa vez, Jesus foi a um poço em São João 4 e encontrou uma mulher de Samaria. E ele conversou um pouco com ela até descobrir qual era o problema dela. E ele lhe contou seu problema. E quando ele o fez, ela reconheceu que era o Messias. Quantos sabem disso? Lembram da conversa deles? Ele disse, mulher, traze-me de beber. O que ele estava fazendo? Entrando em contato com seu espírito. E ela disse, o poço é fundo e tu não tens com que atirar. Não é costumeiro para ti, um judeu, pedir tais coisas a samaritanos. Ele disse, mas se conheceras com quem estás falando, tu me pedirias água. E assim a conversa continuou até que ele descobriu qual era o problema dela. Quantos sabem qual era o problema dela? Ela estava vivendo em adultério. Então ele disse, vai, chama teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho marido. Disse, isso mesmo, tiveste 5, e aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. Agora ouça o que ela disse. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. O Messias, o sinal do Messias, ele fará isso quando vier, porque ele era o Deus profeta, o profeta de quem Moisés falou. Disse, sabemos que o Messias fará isso quando vier, mas quem és tu? Ele disse, eu o sou, que falo contigo. E ela correu para a cidade e disse aos homens, vinde e vede um homem que me disse o que tenho feito. Não é este o Messias? E aqui está uma mulher etíope diante de um homem anglo-saxão, encontrando-se pela primeira vez na vida, o que chamamos de mulher de cor. Homem branco. Quando essa questão foi levantada lá na segregação diante de Jesus, ele os fez saber bem rápido. Não há diferença na cor das pessoas. Todos viemos de uma árvore, Adão e Eva. Exatamente. As regiões em que vivíamos mudaram a nossa cor. Não tinha nada a ver com isto. Deus morreu por todas as criaturas. O homem branco, o negro, o amarelo, o moreno, o vermelho e todos. São todos criaturas de Deus. Mas a senhora está aqui por algo. Talvez ela seja crente, talvez não. Talvez seja pecadora, pode ser santa. Pode estar doente, pode não estar. Talvez queira problema financeiro, talvez esteja aqui por outra pessoa. Eu não sei, nunca a vi e não faço a menor ideia por que ela está aqui. E a senhora sabe disso. Está certo, senhora? Se for isso, levante a mão para as pessoas poderem ver. Levante a mão para que as pessoas... Levante a mão. É a primeira vez que nos encontramos. Agora, se o Senhor Jesus quiser, se ela estiver doente, eu não poderia curá-la tanto quanto não poderia curar vocês. Mas se Jesus estivesse aqui, ele não poderia curá-la, pois ele já o fez quando morreu no Calvário. How many knows the song, I will praise him, praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. Let's sing it now. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise him.